Eu tenho 15 minutos com o Dr. Sérgio Batista, que é uma pena, porque realmente, para mim, é uma fonte de informação, mas com o atraso, nós temos que sair daqui, no máximo, deixar o recinto 10 para 7, porque vai ser ocupado, inclusive, esse espaço aqui. Sérgio Batista, eu quero apresentar para você, lá na ponta, está o nosso representante da Edna Metropaulo, o Roberto Maluf. Depois está o Emilton, que é do Ceará, que é da Taleta. Depois está o nosso companheiro da Hotel, o Luiz, né? Alto, desculpe. Depois está o Paulo, aqui do Ceará também. À sua esquerda, o Adriano, que é presidente do Manacem. E depois o nosso companheiro que vem lá do Rio Grande do Norte, o João Lima. Com você, microfone, 15 minutos. As dúvidas que vocês tenham, eu estou convencendo ele para ir para o jantar. E lá a gente desfaz as dúvidas, ok? Tá? 15 minutos. Bom, eu tenho que dizer boa noite a todos, porque já passa das 18 horas. Eu, antes de mais nada, peço desculpas pelo atraso, mas eu saí de Barueri, onde eu tenho o escritório, e saí às 15 horas de Barueri, certo de que em 2 horas eu chegaria aqui, mas, para surpresa minha, foram 3 horas, quase 3 horas e meia, para chegar aqui. E para piorar, hoje eu estou sem motorista, meu motorista está internado no socorro, no cálculo renal. Então fica mais difícil, porque como eu pouco dirijo, tem que tomar mais cuidado para não bater nos outros. Um prazer revê-lo, Joselito. E eu prometo que vou falar alguma coisa, cumprimento a mesa, na pessoa da Dalva, cumprimento a todos vocês, e vou ser breve. Começando por dizer o seguinte, até hoje eu não entendi por que a ANEEL fez essa resolução. Por que ela mudou uma atividade que já era tradicional, que já vem há anos, que vem do tempo em que as concessionárias eram concessionárias públicas, hoje não são mais. Hoje são empresas privadas que têm a concessão de venda de energia. E esse serviço sempre foi feito por elas, em todo o Brasil. E de repente mudou. Baixou a resolução e aí nós conseguimos, e foi o máximo que nós conseguimos até hoje, numa reunião de diretoria da ANEEL em 2011, a Confederação Nacional de Municípios conseguiu abrir um espaço para que nós falássemos. Eu fui lá e falei, a pedido da Confederação, e expliquei por que os municípios estavam preocupados com o problema, principalmente os pequenos municípios, como foi bem lembrado. Como é que vai resolver o problema, por exemplo, do município da Amazônia? E aí, para surpresa minha, depois de fazer toda a explanação, eu, ao final da minha explanação, esclareci para a diretoria da ANEEL. Isso seria muito pitoresco se não fosse sério. Seria muito cômico se não fosse sério. Mas eu avisei a diretoria da ANEEL, olha, no mínimo, vocês teriam que prestar atenção nesse prazo, que o prazo inicial da resolução 414 era 9 de setembro de 2012. Então, eu peço a vocês que prestem atenção nesse prazo, porque 2012 é ano de eleições municipais. 2012, este ano. Isso foi em 2011. Então, eu alertei, no próximo ano, em 2012, é ano de eleições municipais. E o senhor Nelson Huber, diretor-geral da ANEEL, a diretoria da ANEEL, que o ano de 2012 era um ano eleitoral. E até, eu sou obrigado a reconhecer que lá em Brasília não tem eleição municipal, então ninguém lembrou dos municípios brasileiros. Ninguém lembrou de 5.564 municípios. Brasília não tem eleição municipal, esqueceram. Mas a verdade é que a situação está criada e não vejo como revertê-la. Ela certamente nasceu como um sofismo. Isso é o que eu penso, não é o que a ANEEL diz. Qual é o sofismo? A ANEEL argumenta, e sempre argumentou, em todos os nossos congressos tem argumentado isso, que é um serviço público que a Constituição obriga o município a fazer. É um serviço público municipal, sim. Mas a mesma Constituição e no mesmo artigo, no mesmo inciso,
em que ela diz que os serviços públicos podem ser feitos diretamente pelo município ou através de concessão, permissão, qualquer outra forma de atividade, terceirização. Então, não é o fato de lá no artigo 30, inciso 5, está escrito que é um serviço público municipal, nós sabemos que o é, que impede que as concessionárias façam esse serviço. Elas poderiam fazer, mas a ANEEL está impedindo que elas o façam. Está exigindo que passem o parque de iluminação pública para os municípios. E aí vem a grande questão. Os municípios de médio e grande porte têm como resolver. Há 15 dias atrás, por exemplo, nós terminamos uma PPP no município de Caraguatatuba, no estado de São Paulo, com prazo de 20 anos, que compreende não só o cuidado da iluminação pública em todos os seus aspectos, a manutenção, a expansão, o aperfeiçoamento, mas também a renovação, a modernização num prazo longo. É possível fazer uma PPP? Para um determinado município como Caraguatatuba é possível, porque a PPP exige um investimento mínimo. PPP, parceria público-privada, exige um investimento mínimo de 20 milhões. Um município pequeno não tem condição de fazê-lo. Aqui no estado de São Paulo, nós estamos incentivando os consórcios, mas lá na Amazônia é um problema o consórcio, por causa das grandes distâncias. Então, a ANEEL, na verdade, ao criar essa figura da transferência através de uma resolução, ela, na verdade, criou um grande problema para a imensa maioria dos pequenos municípios brasileiros. Municípios que já lutam por dificuldades. Aqui no estado de São Paulo, e aqui no estado de São Paulo, não é grande o peso do FPM nos municípios, mas é significativo em uma boa parcela dos municípios. Os municípios este ano estão tendo dificuldade de fechar as contas no ano de término de mandato, em que existe um artigo na Lei de Responsabilidade Fiscal que transforma em crime a ausência de disponibilidade para pagar empenhos processados, artigo 42 da lei. O que aconteceu? Por que o FPM caiu? Porque se fez cortesia com o bolso alheio. Eu já escrevi sobre isso, você lembra? Cortesia sobre o bolso alheio é a promoção da que o governo federal fez com a redução da alíquota do IPI. Nada contra a indústria automobilística, absolutamente. Mas se fez uma redução de IPI que se vai significar, neste ano, um prejuízo do FPM de 6 bilhões. Havia uma previsão de arrecadação do FPM para este ano de 60 bi. A previsão atual é 54 bilhões. O conjunto dos municípios brasileiros estará perdendo este ano 6 bilhões. Isso, para os pequenos municípios, é significativo. Tem municípios do Brasil que são a imensa maioria que vivem exclusivamente do FPM. E tem municípios do Brasil, que são exatamente eles que vivem do FPM, praticamente, que têm uma receita própria muito baixa, que também não têm condições de criar a contribuição de iluminação pública. Por que não tem condição? Porque o contribuinte é economicamente frágil. Criar mais uma coisa. Aqui no estado de São Paulo, eu tenho recebido prefeitos que vêm perguntar sobre a iluminação pública ainda hoje, e quando você fala na CIP, ele fala, não tenho condição de colocar mais um tributo no meu município. Eu tenho dificuldade para receber o PTU. O ISS nem se fala. O ISS, quando você escreve na vida, o sujeito muda de um município para outro, e a vida fica lá. Então, você vai criar mais uma contribuição, mais um tributo, que é a contribuição de iluminação pública. Ela pode ser criada nos municípios que têm maior porte, mas nos pequenos municípios é difícil. Nós, aqui no estado de São Paulo, e em outros estados também no Rio Grande do Sul aconteceu isso, tivemos, além de tudo, os questionamentos que foram feitos pelo Ministério Público. Porque havia a questão da mesma base de cálculo. A Constituição, quando estabelece o 149A, a permissão de que o município crie esta contribuição,
ela não dá parâmetros que não seja única e exclusivamente custeio da iluminação pública. Custeio através de investimento, custeio através de manutenção, mas só para a iluminação pública. Qualquer coisa que sair fora desse parâmetro constitucional é inconstitucional. E a outra colocação que a Constituição faz é admitir, a critério da lei municipal, que a cobrança da iluminação pública seja feita junto com a conta de energia. Tirando isso, nada mais pode ser feito. Mas a Constituição não deu base de cálculo, não disse qual era a base de cálculo. E alguns municípios começaram a usar a mesma base de cálculo da própria energia, do próprio consumo de energia, a base de cálculo do ICMS que é cobrado na energia, e outras bases de cálculo, atestado, enfim, como não havia, não há no texto constitucional, nem poderia haver, porque a Constituição não pode ser um conjunto de regras a respeito da mesma regra, ela tem que ser concisa e cabe ao legislador criar as hipóteses, né, de incidência da tributação. Mas essa questão foi muito debatida, hoje já está pacificada. Hoje não tem mais esse questionamento, mas tem um outro questionamento que é importante. O prazo que nós tínhamos, que era até setembro de 2012, através da resolução 499 da ANEEL, foi transferido para 31 de janeiro de 2014. Portanto, como existe um princípio constitucional em matéria tributária, que é o princípio da anualidade, então, aqueles municípios que forem e que vão ter que fazer essa recepção do sistema, do parque, nós chamamos de parque, o parque de iluminação pública, as concessionárias vão ter que passar para o município até 31 de janeiro de 2014. É determinação da ANEEL, a menos que nós consigamos postergar esse prazo mais uma vez. Mas, por enquanto, essa é a data limite. E os municípios vão ter que aprovar em 2013, aqueles que não têm aprovado, vão ter que aprovar a contribuição de iluminação pública, senão eles vão ter que custear a iluminação pública, a manutenção do parque, com recursos do orçamento. E aqueles municípios que têm CIP, tem também que verificar e ajustar a CIP, porque tem casos que eu conheço de municípios em que eles estão arrecadando a CIP, implantaram a CIP, estão arrecadando, mas estão arrecadando menos do que custa o fornecimento de energia, a venda de energia e mais a manutenção do parque. E não tem sequer uma possibilidade, através de um fundo, uma possibilidade de investimento, de expansão do sistema do parque de iluminação pública. Aliás, uma coisa que poucos municípios observaram e que nós vimos alertando, a partir de 1º de agosto de 2012, as concessionárias não podem mais expandir o parque de iluminação pública. O parque tem que ficar congelado em 31 de julho. A partir de 1º de agosto, vamos pegar um caso do município, que é um bairro novo, que ele queira estender o serviço de iluminação pública, porque ainda não tem iluminação pública. A concessionária está impedida de fazê-lo. O município tem que fazer com recursos próprios e fazer a manutenção com recursos próprios. Então, isso cria um outro tipo de problema. Você tem um município em que você, até 31 de janeiro de 2014, pelo menos teoricamente, você vai ter a manutenção ainda feita pela concessionária, a troca de relé, enfim, isso será feito pela concessionária até 31 de janeiro de 2014. Mas uma área nova, que foi implantada agora, o parque de iluminação pública, essa quem vai ter que fazer a manutenção é o próprio município. O que é complicado e fazer por conta própria é extremamente difícil. O município que resolver fazer por conta própria vai ter um investimento alto e extremamente oneroso e, às vezes,
praticamente ocioso. Então, é claro que eu preparei uma palestra para ilustrar mais e mostrar mais alguma coisa a respeito do tema, mas esse atraso provocado pelo caótico trânsito de São Paulo, agravado com a chuva, né? São Paulo, quando chove, já fica pior do que já é. Então, eu encerro por aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, estou às horas. Obrigado pela atenção de vocês. Desculpe pelo atraso mais uma vez. As minhas guardas que estão aí na porta, falando do horário, do ônibus sair, etc, etc. Eu queria só deixar a palavra para o Alex. Se tem alguma coisa a acrescentar? Naturalmente, você foi citado. O Alex era superintendente da ANEEL. Eu acho que ele tem... Está aqui, não? Está aqui? Está aqui? Quero estender o debate que vocês já chegando. Naturalmente, como a citada, também mencionar, eu não tenho competência para comentar acerca do mérito da questão, porque a minha área, naturalmente, não é responsável. Por isso, o que eu posso assegurar é que, com todo o processo que tramita na ANEEL, há um rito, e esse rito deve ter sido seguido com o máximo de rigor, que é algo que a gente realmente tem muita segurança de que deve ser feito, com uma possibilidade de debate amplo, com participação em audiência pública. Naturalmente, pessoalmente, eu reconheço que o assunto é espinhoso e de difícil solução, porque o Brasil é muito heterogêneo e a gente não pode consubstanciar essa heterogeneidade em um parágrafo, em um artigo de norma. A gente tem que respeitar essa heterogeneidade e por isso que a gente tem que estar aberto ao debate e com uma mentalidade aberta a reconhecer a necessidade de ajuda. Tenho certeza que a ANEEL vai se portar desse jeito e, pelo que eu sei dos meus pares, também pela diretoria da agência, estamos bastante preocupados que isso seja feito com segurança, qualidade, segurança e respeito a todos os envolvidos. Gente, um instantinho só. Nós vamos nesse instante agradecer o Dr. Sérgio Narciso, nosso companheiro lá do Rio Grande do Norte, vai entregar para ele o mimo da FAESP, Federação de Agricultores e Pecuários do Estado de São Paulo. Eu queria dizer muito obrigado por vocês estarem aqui até agora. Eu só queria saber por que o Dimitri, que é do Concelta, fica lá no fundo, o Irineu, que é do Concelta, fica lá no fundo, poderia estar aqui na frente, para a gente terminar o dia, as pessoas sabem que vocês estão como eu, por esse jeito. Até daqui a pouco do Terraço Itália, um beijão, estou esperando vocês lá. Nós vamos um pouquinho, vocês estão saindo? Eu não vou nada, não tem um pé ainda. Obrigado, Antônio, pela brilhante palestra.